boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Lembrando que está terminando lá no perfil do Instagram da 93 FM a promoção que vai sortear para 3 pessoas com acompanhante. No caso, 6 ingressos, um par de ingressos e uma ida ao camarim com Eric Lande. 2 acessos à festa para ir também ao camarim, essas 2 pessoas, de Raí, Saia Rodada. E o terceiro sorteio, 2 acessos à festa, camarim com Wesley Safadão. E tem mais, carro para levar e para trazer de volta para casa depois da festa, 200 a promoção do chofer, R$200 em bebidas lá no supermercado Cidade. Vai ter roupas para a pessoa se produzir, se vestir na Ela Melo. E tem também lá com Ed Kellison para dar um tapa no visual. No caso, se for um homem que for o sorteado e não queira a roupa, não queira o tapa no visual no salão, pode passar para outra pessoa. Depois disso, quem enfiar o pé na jaca esse fim de semana, próxima semana, tem uma semana de dieta low carb lá na Revigor em Mossoró. Então, basta ir no perfil da 93, que é o @93, um show de rádio. Bom, ontem nós falamos aqui no programa sobre uma afirmação do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo: as pessoas não se tocaram ainda. Tem muitas pessoas que ele se referindo à opinião pública. No momento atual, onde as informações estão postas de forma horizontalizada, onde todos têm acesso, onde muita gente se manifesta através de internet, onde muita gente é alimentada por fake news, a gente não pode ficar alheio ao que acontece no plano virtual. As empresas estão olhando o que acontece no plano virtual. Uma pessoa que se envolva numa polêmica, uma celebridade que se envolva numa polêmica pode perder patrocínios, milhões em dinheiro real. A jovem Greta Thunberg, ela tem 16 anos e foi escolhida personalidade do ano pela revista Time. A revista Time, que está nas plataformas digitais, mas é uma das mais importantes e mais tradicionais revistas do mundo. Todos os anos a revista Time coloca alguém na capa como escolhida a personalidade do ano. Já esteve por lá o Dalai Lama, Barack Obama. Hoje está estampada na capa a jovem Greta Thunberg. Um amigo mais cedo dizia que ela é ativista de rede social. De rede social ou não, ela consegue um destaque e consegue um destaque para o que ela defende muito grande. Ela foi chamada essa semana pelo presidente Jair Bolsonaro de pirralha. O presidente, ao invés de responder de forma séria, formal, o que ela disse que os índios estavam sendo mortos por proteger a floresta, e aí o presidente foi disse: vocês dão muito cabimento a essa pirralha. Bom, ela trocou lá na rede social, só fez colocar na especificação dela pirralha. Ela foi eleita a personalidade do ano. As empresas, os profissionais, os jornalistas, os comunicadores, todo mundo precisa estar de olho em ativistas de rede social, em comerciantes de rede social, em médicos, psicólogos, jornalistas de rede social, porque não só nas redes sociais, mas nas mídias digitais, na internet de um modo geral, é onde parte de nossa vida está, é onde parte de nossa vida acontece, com soluções, mas também com muitos problemas causados pela internet, através da internet, pelo mau uso da internet. Então não vamos querer nos fazer de cegos, ignorar o que acontece nas plataformas digitais, porque a vida também acontece lá. E a revista Time escolheu, como disse um amigo meu, a ativista de rede social, Greta Thunberg, como a personalidade do ano.
Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. Um amigo já faz um apelo aqui até dramático. Zé Edmundo, pelo amor de Deus, fale aí sobre o trânsito no centro da cidade. O que é que vão fazer? Esperar a festa de Santa Luzia terminar. Pronto. Quando terminar, acaba o transtorno. Uma vez o ex-senador, ex-governador, ex-deputado, Garibaldi Filho disse, o transtorno passa, a obra fica. Quando você tinha que rasgar as ruas para fazer obra. Do mesmo jeito, é a festa de Santa Luzia, é a festa da padroeira, é a festa maior. Quando terminar a festa, sexta-feira, depois da procissão, no sábado já vai estar bem melhor e na segunda-feira vai estar tudo normal. Falando na festa de Santa Luzia, eu quero começar o programa de hoje, vou começar aqui o programa de hoje, a minha participação com um comunicado muito importante sobre a festa. A partir do meio-dia da próxima sexta-feira, dia 13, dia da procissão, dia maior, dia da nossa padroeira, os agentes de trânsito estarão promovendo, atenção, uma varredura, uma operação chamada varredura na Avenida Presidente Dutra, identificando e retirando os veículos que estejam estacionados no trajeto da procissão de Santa Luzia. Nem poder ficar estacionado vai. A partir das 2 horas da tarde do dia 13, haverá a interdição total, sem carro, sem absolutamente nada, na Presidente Dutra, sendo permitido apenas trafegar e não estacionar ônibus, táxis e mototáxis. É um pedido que a organização, coordenação da festa de Santa Luzia está fazendo para contribuir com o trajeto da procissão de Santa Luzia, que sairá às 5 horas da tarde do Mosteiro de Santa Clara, em direção à Catedral de Santa Luzia. Então, sexta-feira, Presidente Dutra só vai e volta. Não estaciona, não fica carro parado, nem numa lateral, nem na outra. Isso por conta da varredura, repetimos, que os agentes de trânsito vão fazer, essa operação varredura na Presidente Dutra, por conta do cortejo da passagem da procissão de Santa Luzia. E ainda em Santa Luzia, assim como falando em Santa Luzia, estamos há 2 dias aí da festa da nossa padroeira, assim como foi ontem, será hoje e será também amanhã. Estamos de volta aqui com a revista de Santa Luzia 2019, que está encartada no Jornal de Fato, do amigo César Santos, e eu tive o cuidado de conseguir mais 2 livros Catedral de Santa Luzia. Um já foi sorteado ontem, está aqui hoje outro e amanhã de novo. Então, quem ganhar aqui no nosso livro Catedral de Santa Luzia, de Lindomar Faustino, uma história da Catedral, e a revista Santa Luzia 2019. Ontem muita gente participou, só uma ganhou. Hoje vamos de novo fazer o mesmo sorteio e amanhã da mesma maneira, tá legal? Mas o ganhador não veio buscar ou é outro livro? Não, outro eu consegui mais 2 livros desses. Já veio pegar, aliás, a Samara veio pegar ontem, ela não quis o livro porque falou que era evangélica e tal, me devolveu. Pode participar pelo nosso WhatsApp, 988686150 e fazer a sua inscrição. Tá valendo. César, boa tarde. Pessoal, me explica aqui uma coisa. Ela se inscreveu para o sorteio? Foi, eu me inscrevi para o sorteio, depois que eu percebi que era... Sim, então ela se inscreve para ganhar um livro, não importa qual. Mas depois quando eu vou sendo, que ela não sabia nem qual era o livro, na verdade. A turma é tão acostumada a participar do sorteio que às vezes Edmundo não está aqui fazendo o sorteio, o pessoal manda, e quando o Edmundo não está, a gente não faz o sorteio. Aí é engraçado isso, as pessoas já têm o hábito, mas que bom, que hábito maravilhoso nós criamos nas pessoas de querer ler livros. Eu estou ausente do estudo, hein, mano? Me bota no sorteio, eu digo, não estou na TV. Mas o que você disse, ótimo esse hábito que, graças a Deus, a gente está conseguindo aqui fazer muita gente mudar de ideia e ler livros, que é uma coisa muito boa. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde, Laire Neto, amigos do Observador Político. Olha, uma queda de braço entre o governo do Estado e a Assembleia Legislativa está colocando em meio a essa arena
de disputa política os servidores públicos estaduais. Eu explico. A governadora Fátima Bezerra encaminhou há mais de 2 semanas um projeto de lei que pedindo um crédito extraordinário de 1 bilhão e 700 milhões de reais para os deputados aprovarem às pressas. Ela usa como argumento de que o Estado só pagará os salários de dezembro e o 13º salário se os deputados aprovarem esse crédito extraordinário. Em confronto, os deputados da bancada de oposição afirmam que o governo não precisa de um projeto de lei com um pedido de crédito extraordinário para usar o dinheiro que tem para pagar salários. Segundo esses deputados, o governo precisa apenas de baixar um decreto e assim efetuar o pagamento. Não sei quais são os interesses que existem em torno dessa disputa, mas o fato é que os deputados não aceitaram que essa matéria fosse aprovada a toque de caixa, e aí essa matéria ele passou a tramitar nas comissões temáticas, como assim deve ser, e segundo os deputados, a proposta vai fazer o percurso normal e legal dentro da Assembleia Legislativa. Só que hoje já é dia 11 de dezembro e o calendário do governo do Estado para pagar os salários de dezembro começa agora dia 14, sábado que vem. E o governo diz que a Assembleia tem que aprovar até o último dia de trabalho da casa, ou seja, amanhã, dia 12 de dezembro. Se os deputados não aprovarem o crédito extraordinário, o governo diz que não tem como iniciar o pagamento do salário de dezembro. O fato é que, mais uma vez, o servidor público está assustado com a situação em que se encontra. Primeiro, foi aquela luta, aquela corrida desenfreada do governo para levantar recursos para pagar dezembro e o 13º. Para quê? Para a governadora Fátima Bezerra cumprir parte de sua palavra, que foi dada no início do ano, em janeiro deste ano, de que pagaria as 13 folhas de 2019 dentro do mês, quais sejam os 12 meses e mais o 13º salário. E por que a metade da palavra? Porque a outra metade ficou no caminho, que foi exatamente a promessa de usar todos os recursos extras, palavra da governadora, que ela usaria 100% dos recursos extras exclusivamente para pagar salários atrasados. E o que foi que a governadora fez? Está usando os recursos extras para pagar 2019. E assim manter o próprio salário em dia, manter em dia o salário dos seus secretários, manter em dia os salários dos comissionados, enquanto que os servidores efetivos vão terminar o ano com 3 folhas em aberto: novembro, dezembro e 13º salário de 2018. Isso ocorrendo, e que de fato vai ocorrer, os servidores vão amargar aí 365 dias de salários atrasados. 365 dias. E agora, no apagar das luzes de 2019, os servidores, pelo menos na esperança de que pelo menos 2019 vai entrar para ter um Natal menos sofrido, aí vem essa disputa entre a governadora, entre o governo e a Assembleia Legislativa, em torno de um crédito extraordinário de 1 bilhão e 700 milhões de reais. O interessante é que o governo transfere essa culpa para o governo passado. Segundo a governadora, foi o governo Robson Faria, autor do orçamento de 2019,
que fez um orçamento incompleto. Não previu pagamento, por exemplo, de 13º salário dos servidores. Só que esse orçamento foi relatado pelo então deputado estadual Fernando Mineiro, do PT e atual secretário de governo. Então é um discurso que não consegue juntar duas pontas, porque ele é frágil, ele é totalmente frágil. Porém, está se vindo aí de cabo de guerra, deputado de oposição de um lado, governo do outro, e no meio o servidor público rezando para que, pelo menos, as folhas de 2019 sejam quitadas. O ministro Abraham Weintraub, ele foi convocado a comparecer à Câmara dos Deputados, na Comissão de Educação, e quando o ministro é convocado, ele não tem a opção de não ir, ele é obrigado a ir. Assim como quando um secretário municipal é convocado pela Câmara Municipal, ou um estadual pela Assembleia. E por que ele foi convocado? O ministro disse há alguns dias que haviam, sem apresentar qualquer prova, como quase tudo que se faz nas declarações desse governo, sem prova alguma de que haviam plantações de maconha e laboratórios para a produção de drogas sintéticas nas universidades federais. Na hora que ele fala isso, sem dizer em qual universidade, quem plantou, quem acoberta, ele está generalizando, então, ele está dizendo que em qualquer universidade federal que você for, você vai encontrar maconha e plantação de maconha e laboratórios para produção de droga sintética. Você pode encontrar maconha, cigarro de maconha, nas universidades? Pode. Mas você pode encontrar também dentro de um ministério. Você pode encontrar dentro de um veículo de comunicação, dentro de uma escola, na casa da pessoa. Mas quando você acusa de haver nas universidades produção de drogas, é mais sério. E ele diz que os traficantes encontram refúgios nas universidades porque a PM não pode entrar. Agora, além de acusar de as universidades produzirem drogas, ele está acusando as universidades de acobertarem os traficantes. A cada vez que ele dá mais declarações, mais piora a situação e mais aumenta as agressões às instituições de ensino. Olha, a Antônia Edneide de Souza e Silva do Bom Jardim está parabenizando a gente mais uma vez, disse que o programa é simplesmente maravilhoso. Obrigado, minha querida, você que está concorrendo aqui ao livro. E o homicídio número 204 em Mossoró está confirmado. Um homem é morto a tiros na BR-110, no bairro Pintos. Em 2019, hoje é dia 11 de dezembro, já são 204 homicídios em Mossoró. Realmente, muita coisa, né? Demais mesmo. Ora, se o cidadão acha que o Brasil já tem partido demais, o Tribunal Superior Eleitoral, cumprindo o seu dever, decidiu autorizar a criação de mais um partido. Nós temos, desde ontem, a criação da Unidade Popular, UP. É a nova sigla que o eleitor brasileiro vai ter como opção para ir às urnas. Porque, como foi criado dentro de um prazo estabelecido pela legislação eleitoral, esse partido já poderá apresentar candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores nas eleições municipais de 2020. Trata-se da 33ª legenda política no Brasil. Um país que pouco respeita ou preza uma ideologia política. Nós temos aí 33 siglas criadas oficialmente. E não vai parar por aí, porque já tem outra a caminho, né? Que é a Aliança pelo Brasil, partido do presidente Jair Bolsonaro, que já fez o registro em cartório e agora trabalha para coletar as
500 assinaturas exigidas por lei, 500 mil assinaturas exigidas por lei, para ser reconhecido pelo TSE. Muito provavelmente, o partido do presidente Jair Bolsonaro estará oficializado para participar das eleições municipais de 2020. Por quê? Porque numa decisão recente, o TSE entendeu de acatar assinaturas eletrônicas, o que facilitará, evidentemente, a coleta de assinaturas para a criação deste partido. Então, a UP, a Unidade Popular, cumpriu os requisitos exigidos pela lei, como a apresentação de 497 mil assinaturas de apoiadores que não são filiados a nenhum partido. A UP é ligada a movimentos que atuam em defesa da moradia popular e propõe a nacionalização do sistema bancário, o controle social dos meios de produção e o fim do monopólio privado da terra. Outra proposta dessa nova sigla é que todo estudante tenha acesso ao ensino superior sem que seja preciso passar por um processo seletivo. São propostas dessa nova legenda que, a partir de agora, se apresentará ao país. Como é a história? Você vai entrar na faculdade sem vestibular? Sim, era sem precisar de ir para... Que é o correto, né? Agora, só que é inimaginável para o Brasil o estudante terminar o segundo grau e ter que passar por um processo seletivo para entrar na universidade. O correto é que não existisse esse processo. Mas no mundo todo não existe, não. Não, mas na minha concepção, eu acho que o acesso à instituição de ensino superior ou de qualquer ensino não deveria existir processo seletivo. Eu digo isso de cátedra porque eu, para iniciar o meu ensino ginasial, eu tive que passar por um processo. Eu passei por um processo quando terminei o 4º ano primário, tive que fazer, na época, era chamado de exame admissão, para ter direito a uma vaga no Colégio Estadual Jerônimo Rosado. Tive a sorte de ser aprovado e iniciar o ginásio. Tivesse sido aprovado, ficaria sem ensino. Fica em casa ou batendo pelada no bairro onde eu morava. Bom, foi preso em São Paulo, César, você tem mais informações? O rapaz Sim. que assassinou aquela jovem com um tiro na cara lá em São Miguel, um tiro no rosto. E César, tem mais informações aí? Sim, foi preso pela polícia, né, em Guarulhos, no estado de São Paulo. O rapaz, suspeito, né? E se usa muito o termo suspeito, né, Laíri Neto? Mas, na realidade, ele assumiu a autoria do crime, né? O nome dele é Paulo Roberto da Silva, de 36 anos, que matou a jovem Renata Ranielli, fato ocorrido na cidade de São Miguel, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte, há pouco mais de 2 semanas. Em depoimento à Polícia Civil do Rio Grande do Norte, esse cidadão disse que matou a ex-namorada porque tomou conhecimento que ela estava namorando com outro rapaz. Disse que não suportou o ciúme e cometeu esse ato. Também confessou e confirmou que após atirar nessa jovem, que estava trabalhando naquele momento, ele seguiu o socorro, né? O SAMU prestou socorro, ele foi ao hospital, pegou na mão da jovem e disse que naquele momento estava arrependido, muito embora os agentes que o prenderam não considerem que houve algum arrependimento. É difícil você entender a cabeça de uma pessoa que age dessa forma. Atira numa ex-companheira, depois vai ao hospital, né, segura a sua mão. Acho que ele foi lá para saber se tinha matado mesmo ou não. Pois é, e inclusive tem foto, né, ele segurando na mão da vítima, como se estivesse ali orando e pedindo por sua vida. E ele acabara de dar um tiro no rosto dessa jovem. Portanto, ele foi preso em Guarulhos, estava lá amparado por alguns parentes. E a polícia do Rio Grande do Norte recebeu informações precisas e, numa operação de sucesso, conseguiu prender o acusado de matar a jovem Renata Ranielli.
acho que há 2 anos, né? Não, no ano passado que o Joesley Batista divulgou, começo do ano passado, né? Divulgou as gravações Sim. com o presidente Michel Temer. E o país inteiro ficou abismado com aquelas coisas, as gravações, o que dizia o presidente do PSDB, Aécio Neves, o que dizia o presidente da República, Michel Temer. E eu, particularmente, fiquei extremamente impressionado pelo fato de o então Procurador-Geral da República ter perdoado, ter aprovado o perdão total de tudo que os batistas haviam cometido. Eu estou lendo um livro chamado Why Not, que conta a história da JBS Friboi desde o começo. Quem tiver a oportunidade de ler vai ver que essa empresa, desde o comecinho, ela só cresceu porque foi pagando propina aqui, propina ali, propina aqui, propina ali. E eles perderam tudo que haviam obtido de vantagem na história da delação premiada para pegar Aécio e Michel Temer, porque inadvertidamente enviaram para a PGR, por engano, uma pendrive onde tinha outra gravação, onde Joesley Batista com Ricardo Saldi tomavam entre um gole e outro de uísque, riam, faziam deboche de como tinham enganado a todo mundo, resumindo. Pois bem, há algumas semanas, o STJ autorizou mandados de busca e apreensão no Tribunal de Justiça da Bahia, afastou os juízes, desembargadores, prendeu alguns servidores, algumas pessoas e, posteriormente, prendeu um juiz chamado Sérgio Humberto Sampaio, todos envolvidos com a venda de sentenças. Pois bem, a situação do juiz, se o corporativismo não falar mais alto, vai complicar bastante, porque encontraram uma pendrive nas coisas dele, onde tinha gravação com o juiz negociando valores com advogados. Agora, por que é que guardavam esta pendrive? Para pressionar alguém lá na frente, para chantagear, a certeza da impunidade que nunca achariam essa pendrive. O fato é que essa gravação feita pelo advogado foi encontrado pela polícia durante busca e apreensão e agora, pelo menos para este juiz chamado Humberto Sampaio, não acho que haverá muita escapatória como negar que praticava esses crimes. Olha, finalmente consertaram o acostamento para a entrada do conjunto Redenção, sentido quem vem de Tibau. É o que está dizendo aqui o amigo Francisco Inácio de Souza Lima, das Barrocas, já ligadinho com o programa. Macau também ligado, mandando um abraço aqui para todos da bancada. E João Vieira também participando e ligado aqui com a gente no Observador Político. Olha, o pessoal está pedindo aqui sobre a questão da presidente Dutra, para que a gente não fique repetindo aqui no programa, pode pedir que eu mande aqui no Zap, não tem problema não. A gente, é uma varredura que vai ter e a gente envia para quem está pedindo. Olha, o nosso ouvinte telespectador, após o nosso comentário em relação à situação de pagamento do 13º salário de 2019 do mês de dezembro do servidor público estadual, né? Conforme o calendário anunciado pelo governo, dia 14 começa o pagamento do mês de dezembro, no dia 30 isso, será concluído o pagamento da folha de dezembro e o governo espera pagar o 13º no dia 30, mas aí depende de uma questão burocrática, é que os recursos da seção onerosa do pré-sal só entram nos cofres do Estado no dia 30. E aí, se houver tempo, o governo fará o depósito na conta dos servidores estaduais. Se não houver tempo, esse dinheiro cairá na conta dos servidores no dia 2 de janeiro, conforme o calendário divulgado pelo próprio governo. E aí o ouvinte pede para a gente falar sobre a questão de Mossoró. Olha, a questão de Mossoró, as informações que nós temos é que ontem o município concluiu
o pagamento dos extras, né, dos adicionais dos servidores públicos, referente ao mês de novembro. Também fez o pagamento do 13º salário dos servidores públicos aniversariantes de outubro e novembro, e anunciou o pagamento do 13º salário do aniversariante de dezembro para o dia 20. Também foi anunciado que o governo municipal está trabalhando para pagar os salários de dezembro ainda em dezembro. A outra informação que nós temos é que, após a autorização dada pela Justiça Federal, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em relação à questão da operação financeira, operação de crédito de 150 milhões de reais, a informação que temos é que a prefeita Rosalba Ciarline foi a Natal, né, para encaminhar todo o processo junto à Caixa Econômica Federal, no sentido de que essa operação de crédito seja oficializada ainda em dezembro. Essas são as informações que nós temos para passar ao ouvinte que nos pediu informações sobre a gestão municipal, e a gente entende que as informações que nós temos são essas. E na questão política, nos últimos dias, nas últimas semanas, né, houve, eu diria até que uma frieza por parte dos personagens que gravitam em torno da sucessão municipal. Houve, de certa forma, um mergulho do deputado e pré-candidato a prefeito Alisson Bezerra, do Solidariedade, e também da deputada Isolda Dantas, do PT. No caso da deputada Isolda, é compreensível o seu mergulho devido à agenda impopular que o governo do Estado está imprimindo nesse momento. Evidentemente que eu estou aqui me referindo à reforma da Previdência Estadual. Até aqui, a deputada Isolda não emitiu nenhuma opinião em relação à proposta de reforma da Previdência Estadual. Claro que o seu eleitor está aguardando o que é que ela acha. Se ela acha que a reforma da Previdência precariza a vida dos servidores públicos, se a reforma da Previdência é boa, é mais ou menos, ou se ela acha que é cruel, para usar um termo usado por ela mesma, em referência à reforma da Previdência da União. As pessoas aguardam a posição oficial da deputada Isolda Dantas, como também do Alisson Bezerra, que são os dois representantes de Mossoró na Assembleia Legislativa, e que certamente eles vão ter que dizer de que forma vão se posicionar quando essa matéria chegar àquela Casa Legislativa. O cantor Caetano Veloso processa Olavo de Carvalho, o guru do presidente Jair Bolsonaro, porque fez postagens dizendo que Caetano era pedófilo. Caetano, há muitos anos, casou com Paula Lavigne, né? Sim. Que à época, quando eles começaram a namorar, ela tinha 14 anos. A família sabia, todos estão aí até hoje. Pois bem, ele foi condenado, Olavo de Carvalho, a pagar uma multa de R$40 mil e retirar as publicações relacionando o cantor à pedofilia do ar. Durante 281 dias, Olavo de Carvalho simplesmente ignorou a justiça e não retirou. Resultado, Caetano pede à justiça que Olavo de Carvalho pague multa pelos dias de descumprimento da decisão estabelecida no processo. Quem estabeleceu a multa por dia, caso não fosse retirado, foi a própria justiça. Somatório aí dos 281 dias só dá R$2,8 milhões. É uma bolada. Olha, o Edilson Fonseca pergunta se a prefeitura tivesse conseguido o empréstimo de 150 milhões, as passarelas em torno de Mossoró, nas margens da BR-154, estariam nesse orçamento. Não. Isso é uma obra federal. É outra coisa. Isso é uma obra federal, isso é uma obra do DENIT. O município não pode fazer obra numa BR federal, né? Essa é a obra do DENIT. Aliás, nós já comentamos aqui várias vezes, noticiamos em relação a isso. O DENIT, ele tem um projeto pronto, ele tem um compromisso com Mossoró de construir 10 passarelas ao longo dos 17 quilômetros
do Complexo Iara Abolição, que compreende a BR-304 entre o conjunto Redenção, saída para Fortaleza, até a saída para Natal. Só que várias audiências já foram realizadas. Os dirigentes do DENIT prometem que essas obras vão sair do papel, mas até aqui não há uma sinalização. O TSE negou o provimento, não reconheceu os agravos regimentais interpostos por Fernando Mineiro, no caso do deputado Beto Rosado, onde a coligação de Beto fez mais votos, fez uma vaga a mais, e Mineiro lutava para derrubar no tapetão a regra das coligações que tem o quociente eleitoral como regra. Ah, não é justo. O próprio Mineiro foi eleito deputado estadual algumas vezes pelo quociente eleitoral. Não, na última não. Na última ele teve uma votação boa. No meu caso, por exemplo, eu fui candidato a vereador 2 vezes em Mossoró. Na primeira vez fui eleito pelo quociente eleitoral, na segunda vez fui eleito com folga, sem precisar do quociente eleitoral. Na verdade, não sem precisar do quociente, mas não foi com sobras, não teve... O que eu quero dizer... O quociente não é sobra de voto. Exato. É que assim, na primeira vez, teve mais gente que teve mais voto do que eu. Não entrou e eu entrei, mas da segunda vez, não. Eu fui o 4º mais votado, não teve ninguém com mais voto do que eu. Ah, não é justo. Eu hoje defendo o voto majoritário. São 13 vagas, entra os 13 com mais votos. São 21 vagas, os 21 com mais votos. São 24 deputados estaduais, os 24 mais votados. Eu hoje defendo essa regra. Mas não é assim. E quem se candidata sabe como é a regra. Então depois não adianta reclamar. Veja o caso de Larissa. Larissa Rosado foi candidata a deputada, teve mais votos em Mossoró do que Alisson, do que Isolda, teve mais votos do que 6 deputados que estão lá como deputado e ela não entrou, por causa do quociente eleitoral. É a regra. Olha, o Raimundo do Valfredo Gugel parabenizando a bancada pelos comentários e o João Vieira perguntando para você, César, se esse empréstimo de 150 milhões de reais, se tem verba para contemplar a limpeza do rio Mossoró. Não, são 44 projetos, pelo menos da relação que eu tive acesso, não contempla a limpeza do rio Mossoró. A revitalização do rio Mossoró é uma obra que precisa ser uma obra com o apoio do governo federal. Nem o estado do Rio Grande do Norte tem condições de bancar a obra de revitalização do rio Mossoró. Até porque a revitalização do rio Mossoró não passa apenas pela área que compreende a cidade de Mossoró. Esse é um trabalho que eu tive o prazer de, no passado, ver um estudo do professor Maurício Oliveira, de saudosa memória, e nós, quando eu digo Jornal de Fato, realizou uma reportagem especial sobre o rio Mossoró, a partir de sua nascente, na cidade de Luiz Gomes, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Fizemos esse percurso acompanhado do professor Maurício Oliveira até o rio desaguar no litoral da Costa Branca. E aí é um trabalho profundo, é um trabalho que exige muitos recursos. Um projeto de revitalização do rio Mossoró não depende do município, nem depende do estado. Só o governo federal pode bancar uma obra de tal envergadura. Porém, a gente tem que dizer aqui e afirmar aqui que os gestores de todos os municípios que são alcançados por esse rio, o rio Apodi Mossoró, têm por obrigação preservar áreas que compreendem os seus municípios. Porém, esses gestores e essas gestões nos últimos anos não têm o devido zelo com esse rio Mossoró. A questão do rio são várias abordagens. Por exemplo, saneamento básico é uma das principais ações para parar a poluição ou diminuir a poluição no rio Mossoró. É um dos principais pontos. Só que muita gente, eu mesmo, não atentava para esse lado. Eu passo lá pela ponte e vejo os aguapés, não imagino
que um dos principais fatos poluidores é o esgoto. Na hora que você faz o saneamento, morreu Maria Preá com relação ao esgoto. Né? Continuam outros tipos de poluição. Também não adianta só tirar os aguapés. O agapé, vamos dizer, é a ponta do iceberg. Não adianta também fazermos a limpeza em Mossoró se ao longo da extensão do rio não for feita limpeza. Então Mossoró não pode chegar lá em Governador e fazer limpeza. Não pode chegar lá em Luiz Gomes, na Nascente, em Pau dos Ferros. O mercado público de Pau dos Ferros fica à margem do rio. É uma coisa absurda. Muitas coisas são jogadas dentro do rio. É tão pouco... não adianta Mossoró fazer a sua parte e você tem aí uma dezena de municípios esses municípios são alcançados pelo rio Mossoró, o rio Apodi Mossoró. E assim, é complexo, né? Vejam, ninguém aqui está querendo tirar a responsabilidade de prefeitura, não. Até porque os gestores públicos, eles não podem dizer, por exemplo, a prefeita já foi várias vezes ao DENIT pedir providências com relação às passarelas. Ela não poderia dizer, passarela é federal, não tem nada a ver com isso, não, se vire para lá. Não é, eu não posso fazer a passarela, mas eu vou atrás de quem tem que fazer. O político, o gestor público, ele tem que ter essa responsabilidade. O Rio, sozinho o Mossoró não consegue. Vamos atrás dos outros prefeitos, do governo do estado e da União. Tem que ser feito esse trabalho. A Petrobras poderia bancar esse projeto. Já que extrai muita riqueza do solo da região de Mossoró, poderia bancar esse projeto. Né? Mas a gente nunca viu um movimento mais incisivo para trazer essa estatal para assumir uma obra tão importante como esta. Infelizmente, o tempo passa, os anos vão passando e o nosso rio vai ficando para trás. O tempo voa. O nosso rio vai ficando aí do jeito que... Só não tem mais Rubamerindos. Infelizmente. Vamos fazer nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta. Há 17 anos, a TCM Telecom está conectando você ao mundo, sempre oferecendo mais facilidade, mais economia com preço justo, muito mais sinal de internet e TV e suporte local. Em comemoração ao nosso 17º aniversário, assine qualquer pacote e pague apenas R$17 no primeiro mês. A TCM tem o pacote ideal para você. Aniversário TCM Telecom, 17 anos, sempre à frente com você. Deixe toda a sua família conectada com a BrisaNet. Contratando o combo com TV, internet, telefone fixo, você ganha chips Brisa Móvel para toda a família. Isso mesmo, toda a sua família. Consulte o regulamento no nosso site ou ligue 0800 281 3017. BrisaNet, levando o mundo até você. Olá pessoal, eu sou o Valdo Souza. Estou todos os sábados a partir das 2 da tarde aqui na nossa TV. Muita alegria, entretenimento, humor. Vem com a gente! Oferecimento Miranda Estofados, a loja da fábrica. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore lbv.org/diga sim. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. As lojas Mister Capas, sempre com grandes promoções pra você. Capas,
películas e acessórios para o seu celular ou tablet. Além de uma variedade gigantesca de produtos e agora também com celulares em até 10 vezes sem juros e baterias originais com 1 ano de garantia. Carregadores por apenas R$ 9,99. Fones de ouvido apenas R$ 9,99. Cabos USB apenas R$ 5,99. Capas para tablets apenas R$ 9,99. Venha conhecer o Paredão Mr. Capas, vizinho à loja da Augusto Severo, com capas a partir de R$ 2,99. Lojas Mr. Capas, a maior do estado. Presidente, estamos de volta com o segundo bloco do Observador Político. O presidente Jair Bolsonaro voltou a soltar o verbo hoje. Ele disse que o partido pelo qual se elegeu está cheio de traíra. Cheio. Ele deixou a legenda em novembro, tudo isso por causa de brigas internas, e fundou um novo partido, Aliança pelo Brasil. E disse que terá critérios para aceitar filiados no partido que ele acaba de fundar, e que não vai permitir a entrada de traíras. Hoje o presidente ficou a caráter com esse termo traíra. Estou fazendo um partido que vai estar de novo sem televisão. Eu vou ter critério concreto, exato, para botar gente no meu partido. Não vou botar traíra. Entrou traíra porque foi em cima da hora. E cheio de traíra não vai ficar o meu partido. Cheio de traíra é o partido que eu deixei para trás. Ele falou o nome traíra 9 vezes numa fala de 1 minuto, mais ou menos. Tá ok? Tá ok? Não, traíra, o negócio dele hoje foi traíra. Você imagina, aí, foi fala. Então, essa questão do traíra, o traíra, ele se apresenta quando ele comete a traição. Então não tem como ele sair filiando e dizer, ei, você é traíra ou não é traíra? Você é traíra ou não é traíra? O traíra se revela na traição. Né? Certamente quando ele ocupou o PSL, que ele ocupou o PSL apenas para ter uma legenda e ser candidato. Né? Tinha uma lista de legendas para ele escolher uma para ser candidato. Apenas para cumprir o que determina a legislação eleitoral. No Brasil, você para ser candidato, você tem que ser filiado a um partido político. Por isso que ele se filiou ao PSL. Aliás, em relação a isso, o ministro Luiz Roberto Barroso anunciou essa semana que vai mandar para julgamento a questão da candidatura avulsa. A proposta que permite que qualquer cidadão possa ser candidato sem ser filiado a um partido político. É um tema polêmico, porém que precisa ser debatido. E o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator dessa matéria, garantiu que vai colocar para o plenário discutir o polêmico tema. O Catiane Gouveia, que foi nomeada para o cargo de secretária de audiovisual do governo federal, ela foi nomeada agora no final de setembro. Ela foi demitida hoje e saiu escoltada do prédio. Parece que a turma, principalmente ali na parte da cultura, audiovisual, não duram muito não, né? O negócio ali não é fácil, não. Vamos para a notícia boa, que pelo menos cria uma expectativa positiva. É que o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei do Plano Plurianual para o período de 2020 e 2023. No total estão previstos no PPA 54 programas, 304 objetivos e 1.136 metas em ações que totalizam, veja só, 6,8 trilhões de reais no período de 4 anos. E com a notícia boa para o Rio Grande do Norte, em particular aqui para Mossoró, é que dentro do PPA 2020-2023, está previsto o projeto de duplicação da BR-304 entre o entroncamento da BR-226, em Macaíba,
até a divisa com o Ceará, ou seja, passando por Mossoró, divisa com o Ceará. Essa é uma obra importantíssima. Aqui a gente já discutiu várias vezes. Eu tenho 38 anos em redação de jornal, de rádio, de televisão, e esse tema está sempre no debate, porque é importantíssimo. É essa BR que nos liga, ou que liga a Mossoró e os municípios do Médio Oeste, do Alto Oeste, parte da região salineira, da Costa Branca, à capital do estado. É por essa BR também que se faz o escoamento de parte de nossa produção. E aí, mais recentemente, ela está cada vez mais pintando em cores vermelhas de sangue o rótulo de Estrada da Morte. Tanto é o número de mortes e de acidentes com mortes registrados ao longo dos 365 quilômetros que nos separam da capital do estado. Portanto, esse projeto está no PPA de 2020-2023 e é torcer que a nossa classe política mostre uma certa força, um certo empenho em Brasília para que esse projeto possa sair do papel para a prática. Nós estamos recebendo aqui uma notícia, acabamos de receber do nosso amigo Jaedson Freitas, grande Jaedson, comunicador da 93, ele disse: foi preso agora há poucos instantes em São Paulo. A gente já noticiou, Edmundo. A gente foi mais ligeiro do que Jaedson. Ah, então tudo bem. Obrigado, Jaedson. Tá, eu lendo aqui não tinha percebido. Obrigado, Jaedson. Já falou. O cara que matou Renata Ranieri, isso? A moça lá de São Miguel. Nós já comentamos aqui. Ok. O TSE cassou ontem à noite o mandato da senadora Selma, eu estou atrás aqui do nome dela, meu Deus, Selma Arruda. Ela foi eleita lá por Mato Grosso, conhecida usando o nome de Moro de Saia, Sérgio Moro de Saia, querendo dizer que era a palmatória do mundo, a pessoa mais séria do universo, e foi cassada porque usou 1,2 milhão de reais com a Caixa 2. Assim entendeu o TSE. E uma decisão curiosa. No ano passado, aliás, eu não me recordo de algum senador ser cassado pelo TSE. Já teve senador cassado pelo plenário do Senado e aí o suplente assume. No caso dela, o que foi que aconteceu? Eram 2 vagas. Quem moveu a ação foi o candidato que ficou em 3º lugar e ele pedia para que ela fosse afastada e ele assumisse, junto com seus 2 suplentes. Mas o TSE decidiu o seguinte: vai ter nova eleição em Mato Grosso para eleger um senador e carregar junto os seus suplentes para Brasília. Pois a juíza Selma, que foi eleita pelo PSL, depois saiu do PSL e foi para o Podemos, foi cassada por 6-1 pelo pleno do TSE. Olha, a curiosidade aí é porque o TRE lá do Mato Grosso, quando deu a sentença, cassou a senadora e os 2 suplentes. Sim. Os 2 suplentes também foram cassados. E aí... Como se fosse assim, a chapa que foi eleita. Sim, a chapa eleita, exatamente. A senadora, o 1º e 2º suplente. Né? 72% dos recursos gastos na campanha foram gastos de forma ilegal. Gasto bem antes da campanha, ela já gastou com produção de vídeo, com contratação de pesquisa eleitoral, etc. Então, o crime ficou confirmado, o crime eleitoral ficou confirmado, o TRE do Mato Grosso deu a sentença e o TSE ontem confirmou essa sentença. Na questão de eleições para senador, as eleições suplementares para senador, eu penso que é inédito no Brasil. Por isso que essa decisão gerou um debate no TSE, né? Muito embora apenas um ministro ficou contra novas eleições e defendeu que fosse convocado o 3º colocado. Foi o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, porém o seu voto foi vencido pela maioria. Os advogados vão pirar com essa, viu? Os advogados não vão gostar. Aliás, parte dos advogados. O presidente da OAB
disse a seguinte declaração, que quem apoia Bolsonaro tem desvio de caráter. Alô, Franja! Marcelo Franja, e agora? Rapaz, eu acho uma declaração dessa, a gente está aqui rindo, mas eu acho de uma irresponsabilidade, porque quem é presidente da OAB não é dono da OAB, não é dono dos advogados. É como na entrevista que eu ouvi ontem de Rodrigo Maia, ele disse, você ser chefe do Executivo é muito diferente do que ser presidente do Legislativo, porque você não governa nomeados, você não lidera nomeados. Acabei de falar aqui de uma diretora de audiovisual que foi demitida do governo Bolsonaro. Ele bota e tira a hora que ele quiser. O chefe do parlamento, o presidente do parlamento, ele não demite deputado. Quando, no meu último mandato, teve um presidente da Câmara que, se pudesse, ele teria me demitido, ele teria me botado para fora da Câmara, mas ele não podia. O presidente da OAB, ele não pode determinar em quem advogado A, advogado B vai votar ou de quem advogado A, advogado B vai gostar. Ele foi eleito para coordenar os trabalhos da Ordem dos Advogados do Brasil. O Felipe Santa Cruz. É aquele... Certamente ele tem caráter, né? Mas ele tem um problema com o Bolsonaro, né? Porque Bolsonaro fez chacota com a morte do pai dele, que foi morto pelos militares, né? O que é que mas os ele não advogados poderia... têm a ver com isso? Exatamente. Os advogados nada Agora, tem a ver com eu tenho uma isso. curiosidade. Será que quando ele foi candidato a presidente do OAB, ele saiu definindo que só queria voto dos que têm caráter, os sem caráter ele não votasse nele? Ou ele quis o voto de todo mundo? É complicado. A nossa amiga aqui, embora não tenha se identificado, mostra toda a sua preocupação. Eles vêm dias muito difíceis, mas, né? Ela já não basta tantos problemas na cidade, agora vem uma bendita greve do ITEP. Como vai ser o sofrimento das famílias? Minha amiga, realmente o ITEP pode estar em greve e a gente já comentou aqui. O ITEP, muitas vezes, quando entra em greve, a gente assiste filme de terror de péssima qualidade. Ou seja, os crimes ocorrem, as mortes ocorrem e os corpos ficam no meio da rua porque o ITEP está em greve e o serviço é totalmente inferior ao que é prestado normalmente. Vou mandar aqui um abraço para a turma que nos acompanha pelo Facebook, que interage aqui com a gente. Tem mais gente acompanhando do que isso, graças a Deus. Fátima Dias, Ivo Castro, Júnior Paiva, que mandaram mensagem aqui pelo Facebook. Um abraço para a turma toda. Gracineide é o nome da pessoa que mandou a mensagem. Valeu. Falar em ITEP, a boa notícia é que o governo do estado criou a unidade regional de Pau dos Ferros, né? Para funcionar em Pau dos Ferros, ou seja, Mossoró, o ITEP Mossoró atendia toda a região, né? São 36 municípios na região do Médio Alto Oeste. E o governo criou a unidade de Pau dos Ferros para atender os municípios do Alto Oeste. Ou seja, vai desafogar aqui bastante o trabalho do ITEP Mossoró. Eu lembro que aconteceu uma vez de ter uma morte em na Tromba do Elefante e teve uma morte em Macau. O carro teve que sair de Mossoró primeiro. Vai para onde primeiro? Quem morreu primeiro. Aí levou horas para chegar a Macau. Então é muito... O corpo passou 24 horas estendido, esperando o Rebecão, que chama? Rabecão, né? Rabecão. A chegada do Rabecão e tal. Enfim, o governo adotou essa medida, é uma medida que merece aplauso, porque resolve um problema que existia há anos, né? Agora com essa implantação da unidade do ITEP do Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Fazer aqui nosso sorteio. A revista de Santa Luzia e o livro Catedral de Santa Luzia. Tomara que nenhum evangélico ganhe hoje. Não nada contra os evangélicos, mas o livro é católico. Magnólia Rocha. O que é Magnólia? Na verdade, o livro não é católico, conta a história da catedral. O que envolveu a construção, tudo, não é um livro da religião católica. De Lindomar Faustino. Magnólia voltou a ganhar aqui no programa. Fazia algum tempo que não ganhava. Boa tarde, até amanhã. Olha, quem tem mãos para servir, não tem tempo para fazer o mal. Santa Doce dos Pobres. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Obrigado a todos pela audiência, tenham todos uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.